colegas, estamos aqui mais uma vez reunidos para encararmos um grande desafio proposto a nós, alunos do curso de Licenciatura Matemática à Distância. Não é fácil, mas quem diz que não chegaremos lá? Vamos nessa? Boa noite, meu nome é Thierry e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre permutação. Como vocês podem ver, eu tenho aqui alguns livros em cima da minha mesa. E o nosso raciocínio hoje tem a ver com estes livros. Eu devo imaginar que nós temos que organizar estes livros numa estante. O que nós vamos fazer primeiramente? Primeiramente, eu tenho que ver de quantos livros nós estamos tratando. Bom, eu tenho aqui 2 livros de história, tá? Eu tenho 3 livros de português e eu tenho 5 livros de matemática. Como que nós vamos organizar primeiramente? Bom, eu tenho que escolher a minha primeira opção, né, para a gente colocar na estante. Então, escolhendo a minha primeira, eu tenho 10 possibilidades. Escolhendo a segunda, eu vou ter 9 possibilidades de escolha. Ou seja, se eles se tratavam de 10 livros, para a minha primeira opção, eu tinha 10. Para a segunda, eu tinha 9. Então, 10 vezes 9 são 90 maneiras diferentes, 90 possibilidades que eu teria de organizar estes 10 livros. Bom, e assim vai ser sucessivamente. Para a minha terceira opção, eu tenho 7 possibilidades. Para a minha sexta opção, eu tenho... Para a minha quarta opção, eu tenho 6 possibilidades. Para a minha quinta opção, eu vou ter 5 possibilidades. E assim, sucessivamente. Vamos organizar os nossos 10 livros, escolhendo de maneira aleatória. E por último, eu vou ter uma possibilidade apenas quando eu for escolher o meu último livro. Bom, esse raciocínio nos leva a crer o quê? Que se eu tinha 10 para a primeira opção, 9 para a segunda, 8 para a terceira, a multiplicação desses valores vai nos dar o valor total de maneiras possíveis de organizar diferentemente estes livros. Bom, depois que eu tive este raciocínio, que eu organizei os meus livros, eu vou dizer para vocês que esta multiplicação é muito importante. Esta multiplicação tem uma notação, e essa notação recebe um nome especial, que é 10 fatoral. Como que nós representamos esse 10 fatoral? Ele vem o número 10 com um ponto de exclamação ao seu lado. 10 fatoral, então, é a multiplicação de 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, pessoal, e se fosse fatoral de 7, como seria? Seria 7 vezes 9, vezes 8, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. É isso que a gente entende. Essa é a explicação para fatorial. Bom, depois que nós já organizamos os nossos livros com maneira aleatória, que tal se nós separássemos eles por matérias? Até para quando a gente fosse utilizá-los, nós procurássemos de uma maneira mais concreta. Ou seja, se eu deixar juntos meus livros, né, e não deixar assim como a gente organizou, todos misturados, com certeza eu encontraria mais rapidamente, né? Então, vamos organizá-los de maneira que as matérias fiquem separadas. Ou seja, se eu tenho 2 livros de história, de quantas maneiras possíveis eu posso organizar esses 2 livros? Bom, eu posso organizar de 2 fatorial, ou seja, 2 maneiras, né? 2 vezes 1, 2. Depois, eu tenho 3 livros de português. Esses 3 livros, de quantas maneiras diferentes eu consigo organizá-los? Bom, nosso raciocínio é o mesmo. 3 fatoral. Como que eu vou calcular o fatoral de 3? 3 vezes 2 vão ser 6. Então,
refletindo, né, relembrando, nós temos fatoral de 2, vezes fatoral de 3, que são 6, e por último, nós temos os 5 livros de matemática. De quantas maneiras diferentes eu consigo organizar? Bom, se vocês prestaram bastante atenção, com certeza vocês já vão estar sabendo como eu calculo a possibilidade de organização desses 5 livros, que seria fatorial de 5. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vão ser 120 maneiras de organizar apenas esses livros de matemática. Recapitulando então, eu tenho fatoral de 2, eu tenho fatoral de 3 e eu tenho fatoral de 5. Mas, depois que eu fiz o raciocínio, separei e calculei quantas maneiras diferentes eu consigo organizá-los desde que eles estejam juntos, eu ainda não coloquei eles na minha estante. E aí vem o nosso último raciocínio referente a essa situação. Se eu tenho, é como se eu imaginasse que esses livros agora, essas 3 matérias, formassem um livro só. Então, eu não posso modificá-los, eu não posso misturá-los novamente. Então, eu tenho mais 3 possibilidades de escolha. Então, por conclusão, fatoral de 3 também. Vamos juntar todo o nosso raciocínio, então. Eu tinha fatoral de 2, vezes fatoral de 3, vezes fatoral de 5, vezes a fatorial de 3, que seria de colocação na estante. Multiplicando tudo isso, fica 2 vezes 6, vezes 120, vezes 6, que seria da colocação. Nós teremos um total de 8.640 maneiras de organizar estes livros na estante. Eu espero que eu tenha sido bem clara. Agradeço a oportunidade e um beijão a todos.